Oi, amigos. Um abraço carinhoso, um começo de semana ou um final de semana com com bastante alegria. Alegria porque teremos a segunda-feira, mais um dia de trabalho. A maior bênção no mundo é a oportunidade que a gente tem de trabalhar. Que o digam aqueles que estão desempregados e que estão correndo atrás. Porque às vezes a gente não pensa nisso. Acreditamos que, meu Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia importante na nossa vida, porque podemos trabalhar. E a gente fica imaginando que a morte é alguma coisa que ninguém gosta. Quando se fala na morte, tem gente até que benze o corpo para não falar da morte. Todavia, é para onde todos nós nos dirigimos. A gente começa a morrer, vamos dizer assim, desde o momento que a gente nasce. Os dias vão passando e vai se multiplicando sobre os nossos ombros até que chega o momento em que fica pesado demais e a gente tem que partir para a espiritualidade, para depois renascer novamente. E às vezes a gente fica matutando sobre isso e eu acredito que é uma coisa boa. A desencarnação, quando chega e nós já estamos numa certa idade, quando o corpo começa a pesar e o corpo já não tem mais as facilidades que tinha na juventude, então é chegado o momento de partir. E o que é mais notável é que os espíritos demonstram para nós que não existe uma separação eterna. Pelo contrário, eles estão sempre conosco. Aliás, foi isso que responderam a Allan Kardec quando ele perguntou. Disseram que eles interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos. Então, isso é uma coisa boa. Não há separação eterna. Existe uma separação temporária. Vai chegar o reencontro. E quando a gente tem uma prova assim dessa interferência dos espíritos em nossa vida, nos dá uma alegria imensa, grande. Eu, por exemplo, tive muitas oportunidades de participar em reuniões de materialização, ver os espíritos, eh, ouvi-los falar, até tocar nos espíritos. Foi uma experiência muito boa. Agora, uma experiência que me tocou bastante, eu tenho tão nítida na minha lembrança, eu estava nos Estados Unidos com uma amiga muito querida, na casa do meu filho. E, naturalmente, era a primeira vez que ela estava indo aos Estados Unidos e estava muito feliz. E aí, você sabe como é, aquelas compras, e compra para lá e compra para lá. E nós estávamos num quarto juntas na casa do meu filho. E o quarto tinha uma cama de um lado, outra cama do outro, e as malas estavam por ali também, entulhado de mala por tudo quanto é canto. E quando eu me deitei, a janela estava aberta e o quarto estava bem claro. E eu me deitei mais cedo, porque a pessoa com mais idade parece que fica cansado primeiro também. E depois ela veio, se deitou e tal, e dormimos. Naquela noite eu acordo algumas vezes para ir ao banheiro e saí, porque a claridade entrava pela janela, então estava muito fácil. Me desviei naquele labirinto de mala, consegui sair, depois voltei. Na noite seguinte, nós andamos bastante, fomos visitar a cidade de Chicago e, quando voltamos, eu estava arriada, cansadíssima. Então, eu fui me deitar primeiro. Ela ainda ficou conversando com a minha nora, com meu filho, e depois eles foram dormir. Só que o meu filho entrou no quarto e viu que a janela dava bastante claridade no quarto. Ele então colocou um blackout. Eu não sabia desse blackout, eu estava dormindo, não vi.
Mas antes lembrei que ela havia comprado um relógio e esse relógio através de uma maquininha, ele podia acender e apagar a luz. Bastava que desse um comando para o relógio, então a luz podia acender e apagar. E eu estava dormindo, ela veio se deitar também, aí eu acordei e me sentei na cama e tomei um choque, porque estava uma escuridão total. Ele havia colocado blackout na janela, eu não vi, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui para ir ao banheiro? Aquelas malas, eu não enxergava coisíssima nenhuma, eu falei, eu vou tropeçar, vou cair, vou fazer um barulhão danado. E quando eu estava nesse dilema, a luz acendeu, uma luz na parede, atrás das malas que estavam empilhadas, acendeu uma luz. E eu fiquei feliz. Imaginei que a minha amiga acordou ou estava acordada e ela acendeu, com o relógio dela, ela acendeu a luz. Eu me levantei, fui ao banheiro, voltei e agradeci. Falei, obrigada, filha, e me deitei. Depois de algum tempo, dormindo, acordei novamente. Acordei, sentei na cama, aquela escuridão, aí a luz acendeu novamente na parede. Eu não vi a luz, mas eu pensei que tivesse uma luzinha dessas que a gente coloca na parede, imaginei. E fui ao banheiro, voltei, agradeci de novo e a luz apagou. Mas eu fiquei assim um pouco chateada, falei, meu Deus, não deixo a coitadinha dormir. Toda hora eu levanto, ela deve ter um sono muito leve e acorda. Aí, no dia seguinte, acordamos e tal, e estávamos conversando quando meu filho bateu na porta e abriu a porta, e eu disse a ele, pois é, eu não deixei a nossa amiga dormir. Toda hora eu acordo, né? 2 vezes ela teve que acender a luz para eu ir até o banheiro. Aí ela disse assim, dona Ana, a senhora está enganada. Eu não acordei nenhuma hora e não acendi a luz para a senhora. Eu falei, acendeu, minha filha. Eu fui ao banheiro, a luz estava acesa, passei pelas malas, tudo sem tropeçar. Você acendeu. Ela disse, não, a senhora está enganada, eu não acendi. Aí o meu filho falou assim, onde, mãe, que ela acendeu? Qual luz que ela acendeu? Eu falei, essa da parede, essa luzinha que tem na parede. Ele falou, mãe, não tem luz aí nessa parede? Eu falei, tem, meu filho, ela acendeu a luz com o relógio dela. Aí ele foi lá, tirou as malas da parede, não tinha nada, a parede estava lisa, não tinha nenhuma tomada, não tinha na parede. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui ao banheiro 2 vezes. Aí a minha nora que estava chegando falou, eu vi. Eu falei, pois é, e a luz acendeu ali. Ela falou, mas não tem luz, não podia acender. Eu falei, mas acendeu e eu saí 2 vezes do quarto. E foi dessa forma que nós descobrimos que a minha amiga é uma excelente médium de efeitos físicos. Depois, quando retornamos ao Brasil, na casa dela, conversamos com o marido, que também não sabia que era casado com uma médium de efeitos físicos. Tivemos oportunidade de outros acontecimentos em algumas reuniões que nós organizamos na sua casa e até hoje nós estamos aguardando. Agora ela está com uma menininha pequena, então fica mais difícil para as reuniões, mas estamos aguardando que o neném cresça mais um pouco e eu tenho certeza que ela ainda vai servir bastante no nosso movimento espírita. Para mim, não foi surpresa saber que os espíritos interferem em nossa vida, mas para muitas pessoas seria uma surpresa muito grande, como foi uma surpresa para minha amiga ela saber que ela é um desses elementos de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Muita luz para todos nós.